Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 5 de agosto do ano 2021 e pelo nosso calendário judaico nós estamos no dia 27 do mês Av do ano 5781. Hoje nós estamos a 333 dias deste ano e estamos aí nos aproximando do final do ano 5781 a contar da criação. E louvamos a Hashem por nós estarmos aí neste desafio, nesse ciclo dos estudos de Torá, que nos levam ao conhecimento, à sabedoria, ao entendimento, ao discernimento, e nos leva mais próximos, realmente do nosso bendito Criador. A Ele, realmente, a nossa gratidão, porque Deus é tudo, tudo é Deus, e nós estamos à sua presença para cada vez mais podermos preparar o mundo para ser o lar de Deus e juntos possamos aí apressarmos a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para a redenção final e assim estarmos realmente preparando-nos na redenção final plenamente para que possamos adentrar no Olam Rabá, o mundo vindouro, popularmente conhecido como a vida eterna, onde literalmente e plenamente o mundo será a casa de Deus. Então, amados, a nossa missão suprema é realmente preparar o mundo para ser o lar de Deus. Então, tudo que fizermos para esse sentido, nós estamos aí ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, preparando o mundo para esta realidade, ok? Agradecemos ao Eterno porque ao pôr do sol do próximo domingo, dia 8 de agosto, nós estaremos adentrando no primeiro dia do mês de Elul, que é o último mês do ano 5781. E nessa forma, então, nós estaremos aí nos preparando já para Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, 5782, ok? Na medida em que nós estivermos aí recebendo as orientações do nosso rabino, o Rav Yaakov Geranstadit, sobre a questão do Ano Novo, né? Temos aí o livreto do ano anterior, é só ter uma confirmação que o mesmo será usado, então nós estaremos aí compartilhando, nas redes sociais, nos grupos, o livreto para as preces e orientações de Rosh Hashanah, bem como também de Yom Kippur, estaremos aí compartilhando com os amados, nesse sentido aí, ok? Baruch Hashem. Vamos então para a nossa gota de sabedoria de hoje, do nosso Rebbe Menachem Mendel, de número 333. Hoje nós estaremos concluindo com o 7º ensinamento do grupo Ciência e Tecnologia, aquilo que o Rebbe tem para conosco, Então, o Rebbe assim fala conosco, nesta última gota de sabedoria deste grupo, ciência e tecnologia. Vamos lá. Ninguém jamais viu, tocou ou mediu uma partícula ou uma onda de gravidade. Além disso, a própria noção de gravidade é intrigante. Massas a ano-luz de distância, sem nada entre elas, afetando os movimentos uma da outra. No entanto, todos nós aceitamos que deve haver uma causa por trás dos fenômenos que observamos e assim chamamos essa força elusiva de gravidade. Da mesma maneira, há uma força por trás da existência. Essa causa pode ser ainda mais elusiva, mas a realidade de sua existência é, pelo menos, tão inegável e empiricamente evidente.
Ciência e tecnologia realmente é algo intrigante, muitas vezes, dentro do aspecto de emuná, confiança em Deus, a fé em Deus. E muitas vezes, né, não, que, como já diz o nosso Rebbe aqui, não é a ciência ou a tecnologia que entra em choque com a questão de fé. Muito pelo contrário, a tecnologia, a ciência, ela vem comprovar realmente a questão da fé, aquilo que Deus criou. Assim como também o nosso Rebbe diz que os mistérios, os segredos que aparentemente estão no universo, mesmo com a modernidade da tecnologia, os conhecimentos científicos, tecnológicos e por aí afora vão, estão todos eles dentro da Torá, nos 6 dias da criação. Quando realmente, nos 6 dias da criação, quando nós lemos ali que Deus criou tudo, nós não podemos esquecer que, de fato, Deus criou tudo. Muitas delas estão nos seus segredos, nos seus mistérios, que no tempo pré-determinado pelo Criador é que chega ao conhecimento dos seres humanos. Então, cada tempo, cada época, cada espaço de tempo é para que seja revelado, de fato, o conhecimento dentro das ciências e tecnologia. Nós temos aí, por exemplo, o livro do profeta Daniel, em que Deus fala para que ele guarde as revelações que ele teve conhecimento, porque eles são determinados, estas revelações, melhor dizendo, são guardadas para serem reveladas no tempo correto. E novamente voltamos a dizer, a partir de 14 de maio de 1948, quando realmente Eretz Israel foi devolvida ao povo judeu, a partir desse momento muitas revelações se tornaram realidades. E não é à toa, né, que nosso Rebbe, com muito conhecimento, com uma elevação de sabedoria sem precedentes, tem dito que realmente esta é a última geração para a revelação de Mashiach. Porque, de fato, né, a partir de 14 de maio de 1948, com o retorno, né, à terra de Israel, a terra prometida, e por isso, né, o Estado de Israel foi restabelecido. Então, muitas revelações, muitos segredos, muitos mistérios da Torá, ela tem sido revelada através desse tempo até aqui, de 1948 até a presente data, 2021, nós temos aí revelações esplêndidas dentro do campo científico e tecnológico. E nesse sentido, nós estamos vendo que, de fato, a palavra está se tornando cada vez mais realidade, mais viva, mais presente entre as nações. As revelações, os mistérios, os segredos já não são tanto mistérios e tanto segredos. E nós estamos aí contemplando, por exemplo, a Kabbalah, o Zohar, a Mishnah, o Talmud, o judaísmo em si está sendo cada vez mais revelado entre as nações. E, de fato, nesse aspecto aí, as pessoas estão tendo conhecimento de mistérios, revelações e segredos que a Torá tinha até então guardado debaixo de 7 chaves. E os nossos sábios, através desta época, 14 de maio de 1948 para cá, tem realmente fazer com que as nações possam realmente conhecer a Torá, o judaísmo, de uma forma mais ampla, mais profunda e mais verdadeira. E nós louvamos a Hashem por isso. E por isso que nós temos aqui, dentro desse aspecto, nessa última gota de sabedoria do nosso Rebbe, em que ele fala que ninguém jamais viu, tocou ou mediu uma partícula de uma onda de gravidade, que é uma realidade. A gravidade, todo mundo sabe que ela existe, né? Que ela é uma realidade. Assim como também
conhecemos que no espaço, né, sideral está lá a ausência de gravidade e nesse sentido as coisas estão ali no espaço. E no espaço nós temos o conhecimento que existe realmente entre planetas, entre satélites e os astros e companhia limitada, existe um espaço que eles chamam aí de anos-luz, né? Então, do planeta Terra até Marte existe uma distância de anos-luz X, ao planeta não sei aonde tem mais outros anos-luz, etc. e etc. E quando nós, né, ouvimos estas coisas, muitas vezes nós não damos valor a isso ou não percebemos o significado dessa realidade. Por exemplo, você sabe que a luz, quantos quilômetros por segundo a luz viaja no tempo, no espaço? Segundo os nossos cientistas, né? A luz ela viaja a 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. E segundo os nossos cientistas, segundo a tecnologia, fala para nós que muitas estrelas que nós contemplamos ontem à noite, por exemplo, certo? Elas não existem mais há muito tempo. O que nós estamos vendo é exatamente o refletir desta luz das estrelas que estão chegando até nós, que tem viajado pelo espaço, né, a 300 mil quilômetros por segundo. Então, quando nós vemos, segundo a ciência fala, as estrelas que nós contemplamos aí, né, elas, muitas e milhares delas já não existem mais devido a essa questão aqui. Um outro detalhe que nós podemos aí também contemplar é quando fala a massa a anos-luz de distância. Então, o que significa o ano-luz? Então, a ciência, a tecnologia vem mostrar para nós que um ano-luz corresponde a 9 trilhões 460 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Uau! Então, um ano-luz, ele tem aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. O que seria 9 trilhões de quilômetros? Como um ser humano pode empreender uma viagem a um ano-luz percorrendo 9 trilhões e meio de quilômetros? Então, na realidade, quando nós começamos esse grupo de estudos, né, esse grupo de gotas de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, então, a primeira gota de sabedoria que nós tivemos nesse grupo de 7 ensinamentos foi quando o Rebbe disse para nós que a própria ciência, a tecnologia, ela demonstra que energia e matéria é uma coisa só. E o Rebbe diz, não é mais fácil chamar isso de Deus? Energia e matéria é Deus. Então, Deus é tudo, tudo é Deus. Por que que o sistema dos tempos atuais, que é uma continuidade da antiguidade, para que as pessoas percam a consciência divina, a consciência de Deus? Um ano-luz corresponde a 9,5 trilhões de quilômetros. E a própria ciência mostra para nós que existem planetas que estão a 100 anos-luz do nosso planeta, por exemplo. E nós aprendemos realmente, de fato, que tudo isto foi criado pelo único Deus e Salvador, o único Criador.
Pelos profetas, nós sabemos que Deus está acima de tudo isso. Nós aprendemos pela Torá que tudo isso está em Deus. Nada, absolutamente nada existe fora de Deus. Portanto, esses 9,5 trilhões de um ano-luz está em Deus, dentro de Deus. Fora de Deus, nada existe. Então, de fato, o Rebbe tem razão. Quando falamos Deus é tudo e tudo é Deus, significa que nada, absolutamente nada, está fora de Deus. Ele está, de fato, no comando de todas as coisas. Esse é o nosso Criador, esse é o nosso Deus. Então, se nós temos o conhecimento destas verdades, e Ele, o único Criador, Ele, o único soberano dos mundos, Ele, o único todo-poderoso, então nós precisamos ter a certeza de que estamos em excelentes mãos. Significa que, de uma forma mais carinhosa, podemos dizer assim: deixe Deus cuidar de você. Confie, emuná, confiança em Deus. Confie. Por isso, techuvá, tefilá, preces diária, techuvá, retorno a Deus, tefilá, preces diárias, tzedaká, atos de bondade, de caridade, atos de justiça, estudo da Torá e as 7 leis universais. A nossa essência está aqui. O nosso foco precisa estar nisto. E então, descansar em Deus. Ele cuida de você. Ele cuida de cada um de nós. Por isso ele é chamado de o Pai das Misericórdias. Baruch Hashem. Ok, vamos lá? Então, estamos aí com o Felipe Costa Oliveira, Baruch Hashem, à tarde com a Torá, a Marli Stael, né, junto com seu marido Ananias, lá de Vitória, Espírito Santo, né? Temos aí o Luiz Ribeiro, de Itaquera, Grande São Paulo, a Donária Carmo, lá de Lisboa, Portugal, a Malu, Distrito Federal, lá de São Sebastião. Temos aí também, lá de São Sebastião, né? Aliás, de São Sebastião, lá do Distrito Federal, nós temos aí também a Terezinha Teles. A Terezinha Teles, lá de São Sebastião, Distrito Federal. Temos aí também conosco o José Hélio Tavares, de Silveiras, a Cida Fernandes. Vamos ver se a gente vai gravando aí a Cida Fernandes de Volta Redonda, Rio de Janeiro. O Ludigero Parolim Rizalite, né, de Três Pontas, Minas. O Samuca Silva de Jaguaquara, Bahia. A Edivânia Vieira, o Eduardo. A Rita Mattioli, lá também do Espírito Santo, lá da cidade de São Mateus, né? Mais uma convidada da Marli Stael em conhecer e estar aí, né, com a tarde com a Torá, né? Então, mais uma convidada da Marli Stael. Temos aí também, quem mais está por aí? Carla de Costa,
Barra Velha, Santa Catarina, né? Ludigero, já falamos aqui, ó, Ludigero, Parolim, Risalite, Três Pontas, Minas Gerais. Shalom, shalom, Ludigero. Quem mais que nós temos aí? Alguém que nós esquecemos de falar ou que não apareceu o nome? A Maria Luísa, lá de Palmas, Tocantins, né? O Juvenil Pérez de Oliveira, Porto Alegre, né? Também um shalom aí. A Janete Severiano dos Santos, lá de Buritis, Rondônia, também está aí conectada. Quem mais está aí? Vamos lá. Marli, já falamos. A Yaritza Verônica, lá do Chile, né? Yaritza Verônica Sanches Robles, Chile. Baruch Hashem, Shalom. A Inês Martins, aqui de Pirajuí, a nossa região de Bauru, né? Baruch Hashem. Deixa eu ver aqui se apareceu mais algum nome. A Luciana Rodrigues, Marília, aqui a nossa região. Ok, mais alguém aí? Dá um shalom aí para aparecer o nome aí para nós falarmos aí, ok? Louvamos a Hashem que temos aí, né, o Claudemir Messias de Goiânia, Goiás, a Maria Tereza Figuriredo, né? A Marta Vieira lá de Cascavel, a Vânia Branco e Patinga, a Vânia Ivonete de Recife, né? Vamos ver aqui mais alguns que a gente vai anotando para falar aqui, né? A Áurea e o seu marido, né? E o Ivan Lisboa, lá de Belém, do Pará, né? Daniglésia Cardoso de Menezes, Shalom, Shalom, Daniglésia, Baruch Hashem, né? A Nadir Pereira, lá de Natal, né? Pará, aliás, Rio Grande do Norte. O Cássio, né, e a sua esposa Berenice Altafine, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Raquel Alves da Silva, né, a irmã da Berenice, Campo Grande também. O Ildefonso Ignashivesky, filho, né, de Curitiba. A Edina Silva, aqui de Bauru, da nossa região, né? A Cibele Ludmila, de Almeida, Lisboa, né? A Ana Tereza, de São Paulo. A Osair Leal, né? A Feira de Santana, Bahia. O Claudinei Alexandre. A Leocádia Pereira, de Colombo, né? Aqui perto de Curitiba, melhor dizendo. O Jerônimo Bareixa Júnior, Brasília, Distrito Federal, junto com a família. Adriana Kamenzek, né, de Batatais, aqui, região de Ribeirão Preto. A Lídice Okamoto, Manaus, Maranhão. O Luiz Regis, né, aqui de Bauru também, Baruch Hashem. Mais alguém? O Marcos Vinícius, né? Baruch Hashem, a Dames Nunes, a Flávia Pascoal, Josélio Tavares e Neuza Costa Tavares, né? São o nosso casal estimado aqui, né? Da região de Silveiras. Baruch Hashem por isso. Ok, vamos em frente então, amados. Temos aí as nossas preciosidades da palavra, da nossa 47ª Parashá, que é Re'eh. Temos aí o desafio, né, para as nossas
a nossa prática do monoteísmo diário, e somos desafiados pelo livro, o quinto livro da Torá, Devarim, apurar o ouvir, apurar o ver, apurar o falar, para que em tudo possamos exaltar o bom nome do nosso Hashem, ok? Então, nesse sentido aí, amados, que nós possamos aí, hoje é o quinto dia da semana, é o quinto dia do Shabat, e nós estamos na nossa quinta leitura da semana da nossa Parashá. Então, a nossa quinta leitura está no capítulo 14 de Deuteronômio, e nós vamos ler do verso 22 até o verso 29, né? E nós temos aqui a respeito dos dízimos da Tzedaká. Então, Moshe assim fala com os comentários de Rashi. Por razões semelhantes, não deves forçar Deus a, metaforicamente falando, a cozinhar uma criança no leite de sua mãe, isto é, estorricar grãos novos e tenros com tempo quente, quando eles ainda estão em desenvolvimento dentro da casca, arruinando assim a tua plantação, por deixares de cumprir o mandamento de dar o dízimo de tua produção, perdendo com isso o direito de te beneficiares dela. Ao contrário, darás o dízimo de todo o produto da semente que semeares e que o campo gerar ano a ano. Além disso, darás o dízimo sobre a produção de determinado ano somente com produtos desse mesmo ano, não do ano anterior ou do ano subsequente. Não és obrigado a dar o dízimo das porções de tua produção que tens de deixar para os pobres, conforme te foi ordenado, espigas caídas, os cantos do campo e espigas esquecidas, né? Daqui a pouco, né, com os comentários do nosso sábio, nós vamos entrar de forma mais profunda sobre essa questão dos dízimos, né? O primeiro, o segundo dízimo, etc. e tal. Dentro desse campo que nós acabamos de ler com os comentários de Rashi, observando aqui, né, cozinhar uma criança no leite de sua mãe. O que significa isso? O próprio Rashi, ele comenta que é estorricar grãos novos e tenros com tempo quente, enquanto eles ainda estão em desenvolvimento dentro da casca, né, arruinando a sua plantação. Significa o que aqui? Nesse sentido aqui, o dízimo da plantação, o produtor, ele retarda a colheita justamente para não dar o dízimo da sua plantação. Qual é? Aquilo que lhes foi ordenado para deixar para os pobres, espigas caídas, os cantos do campo e espigas esquecidas. Então, esses três aspectos aqui nos falam exatamente sobre a questão dos dízimos da plantação em favor do pobre, do necessitado, do destituído. Então, as espigas caídas é uma orientação que está exatamente em Levítico, que fala sobre essas questões mais profundamente. Então, as espigas caídas, quando o agricultor ele vem para fazer a sua ceifa, e quando ele está recolhendo, no transporte, né, acaba caindo espigas pelo caminho. Então é orientado que ele não deve retornar para pegar as espigas caídas. É para deixar para o pobre que vem ao campo para poder pegar das espigas caídas para levar, né, para a sua residência e levar o que comer para a sua família. Também os cantos do campo. Quando o agricultor ele vai passar, né, na ceifa, os cantos, né, do campo não é para ser colhido, é para deixar lá, sem tocar neles, porque os cantos do campo são
para os pobres, necessitados e destituídos. E também fala, né, sobre as espigas esquecidas. Então, o agricultor, ele está fazendo a colheita, então ele pega, né, os seus feixes de colheita, coloca no seu veículo de transporte ali e leva. Quando ele chega lá no seu destino de armazenamento, então ele lembra, uxa, eu esqueci um feixe lá no campo. Então, as espigas esquecidas não é para retornar para pegar o seu feixe esquecido, é para deixar lá. Ele colheu, ele fez o feixe, né? Colocou ali e para recolher. Mas quando ele chegou no local de armazenamento, ele lembrou que ele deixou um feixe para trás, as espigas esquecidas. Não é para retornar para pegar, é para deixar lá para o pobre, o necessitado, o destituído. Então é nesse sentido que fala aqui. Então quando ele também, né, nos fala sobre a questão, né, cozinhar uma criança no leite de sua mãe, referindo-se sobre retardar a colheita para não dar ao pobre. É como se ele estivesse colocando uma criança para se cozinhar no leite de sua mãe. É algo cruel, não resta dúvidas. Então, essa comparação, Rashi, no seu comentário, traz para nós realmente o conhecimento, o quão grave é para Deus aquele que retarda em ajudar o pobre, o necessitado, o destituído. É muito grave, né? Retardar a ajuda, certo? Então é nesse sentido que fala aí, ok? Continuando então, capítulo 14, verso 23. Tua obrigação de ofertar sacrifícios a Deus somente no templo centralizador reflete-se também nas leis que regem os dízimos de tua produção. Depois de dar o primeiro dízimo de teu grão, de teu vinho e de teu azeite aos levitas, separarás o dízimo do restante e usarás esse segundo dízimo da seguinte forma: no primeiro, segundo, quarto e quinto anos de cada ciclo de 7 anos, dos quais o sétimo é sabático, comerás esse segundo dízimo de teu grão, de teu vinho, de teu azeite, bem como os primogênitos de teu gado e de teu rebanho, diante de Deus, teu Deus, isto é, em qualquer local dentro do lugar da cidade que ele escolherá para ali estabelecer seu nome, situando nele o templo, para que aprendas a reverenciar Deus, teu Deus, sempre. Contudo, se a viagem de tua casa até a cidade do templo, especificamente Jerusalém, se for longo demais para ti, por não poderes transportar teus produtos a um ponto tão distante, porque o lugar ao qual Deus, teu Deus, escolherá ligar seu nome está muito longe de onde moras, e tens produtos demais para levar como dízimo a local tão afastado, pois Deus, teu Deus, te abençoou com safra abundante. Então poderás fazer o seguinte: calcularás o valor monetário dos produtos de teu segundo dízimo, e então atribuirás sua condição de segundo dízimo a dinheiro do mesmo valor. Atarás o dinheiro ao qual se transferiu a condição do segundo dízimo à tua mão e irás com ele em lugar dos produtos. Então, em vez de levar os produtos por causa da distância, ele vende aqueles produtos, pega o dinheiro e ele leva, né, na cidade que Deus estabeleceria, no caso específico, Jerusalém. Os produtos readquirirão a condição que tinham antes de serem separados como dízimo, e poderás comê-lo onde quiseres. Então, quando chegar na cidade de destino, no caso específico Jerusalém, ele vai pegar aquele dinheiro
E ele vai então comprar os produtos para que aqueles que o estão acompanhando junto com os Kohanim, né, poderão saborear dos alimentos. Então, lá atrás, os produtos, o dízimo dos produtos, foram transformados em dinheiro. Quando chega em Jerusalém, o dinheiro é transformado em produtos, né? Tanto produtos agrícolas como de criação, né? O boi, né? A família bovina, ou família dos ovinos, e a família dos caprinos, né? Cabras, ovelhas e bois. Então, o dinheiro volta a ser transformado em produtos. E aí, então, dentro da cidade de Jerusalém, dentro do pátio, ali eles poderão comer livremente desse dízimo, ok? Verso 26, assim que chegares à cidade do templo, comprarás com esse dinheiro tudo que tua alma desejar, gado, rebanho, vinho novo, ou vinho velho, ou tudo que tua alma desejar, contanto que provenha da terra, mesmo indiretamente, por exemplo, peixes. Peixes estão excluídos, melhor dizendo, porque são produtos da terra, ok? E comerás o que tiveres comprado ali diante de Deus, teu Deus, isto é, em qualquer lugar dentro da cidade, e te alegrarás tu e a tua casa. Tudo que foi mencionado se refere ao dízimos agrícolas. Não poderás, porém, remir teus dízimos animais se não tiverem defeito. Terá de levá-los à cidade do templo e lá comê-los. Quanto ao levita que reside em tuas cidades, não o abandonarás neste ano, deixando de dar-lhe teu primeiro dízimo, porque ele não tem parte nos espólios de guerra, nem herança de terra contigo, né? Porém, se não conseguires dar aos levitas teus primeiros dízimos a tempo, então, após o fim de cada um dos 2 subciclos de 3 anos, que juntos compõem os primeiros 6 anos do ciclo de 7 anos, dos quais o 7º é sabático, onde a terra descansa, especificamente até a véspera de Pêssar, do 4º e do 7º ano, do ciclo de 7 anos, tirará toda a parte do primeiro dízimo de tua safra, que restar naquele ano, dos 3 anos precedentes, e a porás fora dos portões de tua propriedade, a fim de declará-la sem dono e colocá-la à disposição de qualquer levita que queira pegá-la. Além disso, caso deixes de levar o segundo dízimo do primeiro ou do segundo ano, a cidade do templo, terás de levá-lo para lá e comê-lo, ou comer o que comprares com seu equivalente monetário, até a véspera de Pêssar do 4º ano. Similarmente, quando deixes de levar o segundo dízimo do 4º ou do 5º ano, ou seu equivalente monetário à cidade do templo, terás de levá-lo para lá e comê-lo, ou comer o que comprares com seu equivalente monetário, até a véspera de Pêssar do 7º ano. No 3º e no 6º ano de cada ciclo de 7 anos, dos quais o 7º é sabático, darás como de costume teu primeiro dízimo ao levita, porque ele não tem parte nem herança contigo. No entanto, nesses anos, em vez de levar o segundo dízimo à cidade do templo para ali comê-lo, tu o darás aos pobres, o converso, o órfão e a viúva que estão em tuas cidades. Darás quantidade suficiente tanto do primeiro dízimo como do dízimo do pobre, de modo que os recebedores, quem vier recebê-lo, comerão e se saciarão, para que Deus, teu Deus, como recompensa por sua generosidade, te abençoe em toda obra de tua mão que fizeres. Aqui nós encerramos então o nosso
a nossa quinta aliá. Então vamos ver aqui, né, um comentário dos nossos sábios de uma forma mais prática, né, no sentido sobre essa questão dos dízimos aqui, né. Uma coisa que nós podemos observar aqui muito proveitosa no sentido de não esquecer. Quando nós temos aí no verso 27 do capítulo 14, né, quanto ao levita que reside em tuas cidades, não o abandonarás, porque ele não tem parte nos espólios de guerra e nem herança de terra contigo. Então nós sabemos que os levitas, de uma forma mais explícita, toda a tribo, ela foi separada para o serviço do tabernáculo no deserto e posteriormente o Beit HaMikdash, o templo em Jerusalém. Os levitas também, eles tinham, né, as responsabilidades de fazer os sacrifícios, trazer as bênçãos sobre os filhos de Israel, trazer também ensinamentos a respeito da Torá. Então isso estava explicitamente para a tribo levita. E por eles realmente não terem nenhum direito à herança nem da terra nem dos espólios de guerra, e eles apenas foram separados para cuidar deste aspecto, nós vemos aqui, né, no versículo 27 que no discurso de Moshe, no discurso de despedida de Moshe, ele toca nessa questão aí para os judeus de forma geral, para as 12 tribos. Exortando, recordando, lembrando, não esqueças do levita, não abandones o levita, não abandones a tribo levita, né? Nesse sentido, dizendo que não é para se esquecer deles. Por isso que, posteriormente, né, nós temos aí os nossos sábios e os nossos rabinos que falam exatamente sobre não podemos, em hipótese nenhuma, esquecer do pobre, do destituído, do necessitado, da viúva e dos órfãos. Em todo o tempo, não se pode esquecer realmente dessas pessoas. Mas também, né, os nossos sábios trazem que, com referência à questão não esquecerá os levitas, também se refere à questão de não esquecermos das causas nobres em que estão envolvidas com o estudo da Torá. Então, junto com esta categoria de pessoas que não podemos esquecer, está também a causa nobre no sentido do estudo da Torá. Então, tudo aquilo que envolve sinagoga, as comunidades regionais com as suas sedes regionais, né? Aqueles que trazem estudos da Torá, nós não podemos esquecer de forma alguma desta, vamos dizer, desta categoria envolvida como causa nobre que os sábios trazem, que os sábios falam sobre os envolvidos com o estudo da Torá. Então, por isso, a nossa sinagoga, sede, lá no Brooklyn, em São Paulo, com o nosso Rav Yaakov Gerenstad, que é a nossa liderança no Brasil, as comunidades regionais pelo Brasil afora, nós precisamos realmente estarmos envolvidos com essa questão também. Por quê? Sem o estudo da Torá, né, junto com ela está incluso as 7 leis universais, nós não temos como realmente fazer com que o conhecimento, a sabedoria, o entendimento seja divulgado a unidade e a unicidade de Hashem. Então, por isso que é importante, nessas causas nobres, como dizem os nossos sábios, do estudo da Torá, também é preciso que as pessoas estejam envolvidas com a sua tzedakah, suas ofertas e dízimos, para que isso possa se alavancar cada vez mais, né? Ter continuidade na divulgação da unidade e da unicidade de Hashem.
E não resta dúvidas também, amados, que tanto a sinagoga como as comunidades regionais, através das suas sedes e os seus emissários, também, né, precisam estar envolvidos dentro dessa causa. O pobre, a viúva, o órfão, né, o necessitado, o destituído. Né? As comunidades regionais também precisam cuidar dos seus pobres, destituídos, necessitados, os órfãos, as viúvas. Então, as comunidades regionais também têm que se envolver nisso daí, né? Então, por isso, é importante que não somente a sinagoga, a sede, seja forte, mas as comunidades regionais também precisam ser fortes, para poder cada vez mais estar envolvidos aí, né, na divulgação da unidade e unicidade de Hashem através dos estudos de Torá, as 7 leis universais, e também, né, envolvidos com o pobre, o necessitado, o destituído, os órfãos e as viúvas. Então também é necessário esse fortalecimento, ok? Os nossos sábios falam para nós sobre o primeiro dízimo, que é conhecido como Maaser Rishon, o primeiro dízimo. Moshe ordena, então, aos filhos de Israel a separarem o Maaser, que é 1/10 dos produtos que crescem na terra de Israel. O Midrash nos ensina que um judeu que ingere alimentos dos quais não foi separado o Maaser, o dízimo, 1/10, é como se tivesse comido carne não kasher. Se vocês produzirem vinho, cereais ou azeite, devem sempre separar o dízimo antes de comê-lo. Lembrou Moshe. Se vocês derem o maaser aos levitas, Deus os abençoará com riquezas. Então, como que era dado o dízimo a Deus? Na pessoa da tribo dos levitas. Dando o Maaser Rishon, o 10º, o dízimo primeiro, ou o primeiro dízimo, para os levitas, eles estavam cumprindo o primeiro dízimo dado a Deus através dos levitas. Depois temos o Maaser Sheni, que é o segundo dízimo. Um judeu tinha que separar 1/10 de sua colheita, dava aos levitas. Após o primeiro maaser, que é para o levita, cada fazendeiro tinha que separar outro dízimo de sua produção. E era chamado Maaser Sheni, o segundo maaser, o segundo dízimo. O que ele fazia então com esse Maaser Sheni? O agricultor e a sua família viajavam a Jerusalém com sua produção de Maaser Sheni, ou seja, com o segundo dízimo, e lá em Jerusalém eles comiam esse segundo dízimo. Então esse segundo dízimo era para eles mesmos saborearem, desfrutarem do próprio segundo dízimo. Aonde? Em Jerusalém, a cidade santa, onde estava o templo fixado, o templo único, o templo para o culto centralizado. Se fosse muito oneroso, então, transportar, como vimos aqui na Torá escrito, com os comentários de Rashi, então ele transformava aquela produção, aquele dízimo, o segundo dízimo, ele transformava em dinheiro. E ele se dirigia com a sua família, com os seus, para Jerusalém. E lá, chegando em Jerusalém, ele então compraria, né, o vinho, o azeite, ele compraria o gado, demais alimentos que vêm, né, da original da terra, para poder desfrutar, né, de tudo isso, do segundo dízimo em Jerusalém, na terra, ali em Israel, na capital eterna e indivisível de Israel. A pergunta é, por que desejava Deus que os judeus comessem o Maaser Sheni, o segundo dízimo, em Jerusalém? Os nossos sábios, junto com a Torá, explica da seguinte forma.
Isso os ensinará a temer Deus. Dentro desse aspecto específico, significa que isso os ensinará a amar a Deus. Aqui esse temer a Deus é amar a Deus. Então eles estariam indo para a Jerusalém, a capital eterna e indivisível de Israel, onde o templo foi estabelecido, e dessa forma, então, eles ali iam no ato de amor para com Deus, para, junto com a família, junto com aqueles que estavam à sua casa, né, realmente pudessem desfrutar desse segundo dízimo que dos produtos da terra que Deus abençoou, que deu uma produção, e nesse sentido, então, eles poderiam realmente expressar um amor a Deus cada vez mais aperfeiçoado nesse sentido aí, ok? Então, na época do Beit HaMikdash, a visita a Jerusalém era uma experiência maravilhosa, porque ali eles poderiam desfrutar de muitos milagres que aconteciam no Beit HaMikdash, que acontecia em Jerusalém. Já pensou? Milhares e milhares e milhares de pessoas chegando com as suas famílias para poderem dar, né, para poderem desfrutar do segundo dízimo, né? Então, realmente era uma grande festividade que acontecia ali em Jerusalém. Também poderiam presenciar a casa dos juízes, o Beit Din, né, a casa dos juízes, que eram realmente as pessoas mais sábias do povo, muito letradas e com grande e vasto conhecimento da Torá e das leis da Torá, dos 613 mandamentos da Torá. Então, eles poderiam desfrutar realmente do grande Sanhedrin, o Beit Din, né? Os grandes sábios, né, poderiam ali estar em contato pessoal com os tzadikim, os justos do povo de Israel, né? Então, por isso, quando o judeu retornava de sua viagem de Maaser Sheni, o segundo dízimo em Jerusalém, ele sentia-se tão entusiasmado que isso o ajudava a cumprir melhor os mandamentos divinos, né? Então, esse é o grande aprendizado do segundo dízimo que ali tinha. Também tinha o Maaser Ani, que era o dízimo para os pobres. Então, o primeiro, segundo, quarto e quinto anos do ciclo de 7 anos dos produtos da terra, o fazendeiro tinha que separar o Maaser Sheni, que era o segundo, além do primeiro, que é esse ciclo aqui, que era separado para Deus na pessoa do levita. O segundo era para comer em Jerusalém. E no terceiro e sexto ano, o agricultor, então, ele tirava o Maaser Ani. Dentro do ciclo da agricultura, o terceiro e o sexto ano eram separados especificamente para os pobres, né? Esta 10ª parte era para as pessoas necessitadas que vinham ao campo para reivindicar a sua parte dentro desse aspecto aí, né? Então, sem sombra de dúvidas, nós vemos aí como que Deus ele traz a divisão realmente dos dízimos, né? Algo espetacular, ok? Denis Carlos Caldas, do Rio de Janeiro. Shalom, shalom, Denis. A ti e a família, bênçãos sobre bênçãos. Nós temos aí dentro desse aspecto todo, né, o grupo chamado Shemitat, Kesafim, Shemitat, Kesafim, que significa o cancelamento de dívidas, né? Então, o cancelamento de dívidas que nós temos aí, que nós aprendemos aqui, especificamente, né, para o povo judeu, Moshe ensinou então sobre essa mitzvah que está relacionada com Hesed, bondade. Então nós aprendemos que cada 7º ano, o ano
sabático, que é chamado o ano Shemitah, onde a terra descansa completamente, não se trabalha na terra, quando o solo repousa, né? Então há uma lei de Shemitah que deve ser mantida mesmo fora de Israel. Nessa paraxá, né, ao fim de cada 7 anos fará o ano sabático, e este é o procedimento da Shemitah. Cada credor perdoará tudo o que emprestou a seu semelhante, nada exigirá dele. Essa passagem significa que é proibido cobrar dívidas particulares durante o ano sabático, o ano de Shemitah. Isso se aplica tanto na terra de Israel quanto fora da terra de Israel, enquanto que as leis agrícolas de Shemitah aplicam somente na terra de Israel. Ou seja, cada 7 anos, né, cada 6 anos, a terra se trabalha. Quando entra ao 7º ano, a terra descansa, não se trabalha na terra. Esta lei de Shemitah, com referência à terra, só é aplicado em Eretz Israel, na terra de Israel. Então, na terra de Israel, quando se completa 6 anos, se trabalha na terra. Quando vai entrar ao 7º ano, não se trabalha na terra, a terra descansa. Então, 7º ano, em Israel, a terra descansa. Fora de Israel, essa lei não é aplicada com referência à terra. Porém, o que é aplicado tanto em Eretz Israel, na terra de Israel e fora da terra de Israel, para o judeu, é aplicado esta lei. Não se deve cobrar dívidas durante o ano de Shemitah, tanto em Israel como fora de Israel. Essa lei, ela é aplicada normalmente. Depois que passou o ano de Shemitah, então o judeu que emprestou o dinheiro, né? O que acontece agora? Agora ele pode cobrar a dívida? Não. Não pode mais pedir, não pode mais cobrar que seja devolvido o empréstimo. A partir no ano Shemitah, no ano de descanso, não se cobra dívida. Depois que termina o ano de descanso da terra, não se cobra mais a dívida também. Ou seja, pode-se exigir o pagamento apenas até o último dia do ano anterior ao ano de Shemitah, que corresponde à véspera de Rosh Hashanah. Se em Rosh Hashanah, o ano novo judaico, passar e o empréstimo não foi quitado, o pagamento não pode ser exigido. Porém, se o devedor espontaneamente, ele deseja, né, ou ele desejar restituir o valor para o seu credor, ele já não estará mais pagando a dívida, mas ele estará fazendo um presente. Então não é pagamento de dívida, é um presente que ele estará dando ao seu credor. Interessante, não é verdade? Deus nos deu esta lei para nos ensinar uma lição. Qual é a lição? Que Deus é o dono de tudo que possuímos, bem como do nosso dinheiro. Deus é dono de tudo, até do nosso pagamento, do nosso dinheiro, do nosso salário. Ok? O que acontece se um judeu precisa pedir dinheiro emprestado naquele final de ano, né? O ano, daqui a alguns meses, daqui a alguns dias, vai entrar o ano de Shemitah, em que não se pode cobrar dívida, e passando o ano de Shemitah, do repouso da terra, não se poderá cobrar a dívida, muito menos ainda. Então alguém está necessitado e precisa de um empréstimo, e aí? Ele vai achar alguém que empresta? Não. E aí começou a acontecer esses problemas. As pessoas que precisavam de empréstimo e não achavam quem emprestava. E aí ficava aquela questão, e aí, como que fica o amor ao próximo? Então, realmente, o Talmud traz a orientação de que os sábios encontraram.
então faz o empréstimo, e nesse sentido, o credor, ele pega o seu empréstimo e ele leva para o Beit Din, a casa dos juízes. Então, somente os juízes poderão, depois do ano de Shemitah, somente os juízes poderão cobrar a dívida e restituir ao credor. Então, essa foi a fórmula, né, que os sábios encontraram e foi estabelecido desta forma aí. Então, né, nesse sentido, a lição fundamental é: Deus é o dono de tudo que possuímos, inclusive do nosso dinheiro. Ok? Depois nós vimos aí na nossa aliá de hoje, nós vimos aí sobre a questão da tzedakah. Então vamos ver o que os nossos sábios trazem nesse sentido para conosco no aprendizado real. Não nos esquecendo que, de fato, né, 100% é uma palavra, uma ordenança para o povo judeu. Para o Benei Noach, ele pode fazer? Sim. Mas não esquecendo que todo não-judeu, todo Benei Noach, ele deve fazer com coração voluntarioso. Ele deve fazer por amor e com amor. Não nos esquecendo de que o Maser Shini, o segundo dízimo, era exatamente para que o agricultor ou o produtor, ele fosse com a sua família até Jerusalém para desfrutar do segundo dízimo, ele e a sua casa. E a lição era para quê? Para que aprendessem a aperfeiçoar o seu temor a Deus. Nesse aspecto aqui, o temor está literalmente ligado em amor para com Deus. Então é nesse sentido, para nós, Benei Noach, realmente fazermos com o coração voluntarioso e fazer realmente com amor e por amor. Ok? Então, vamos ver aí o aprendizado aí que nos traz os nossos sábios, né? A mitzvah da tzedakah e as suas leis, né? Se todo o povo judeu guardar as mitzvot, os mandamentos, não haverá pessoas pobres entre vocês. Jamais precisarão emprestar dinheiro a outro judeu, nem precisarão dar tzedakah. A própria Torá, ela traz essa realidade aí. Porém, sei que as futuras gerações não serão tão justas. Moshe continua com as suas explicações. Por isso haverá pessoas pobres e vocês precisam conhecer as leis da tzedakah. Moshe explicou essa mitzvah aos judeus que entrariam em Eretz Israel. No deserto não houvera necessidade de se praticar tzedakah. Por quê? Porque eles tinham tudo. Tinham o maná, né? E todas as refeições. E justamente também eles não precisavam estar aí trabalhando na terra para se alimentar. Deus provia. Assim como também as roupas e os calçados, Deus provia tudo. Então não havia necessidade no deserto. Mas agora esta geração vai entrar na terra prometida. E eles vão ter que tomar cuidados, aprender. Então, por isso, a mitzvah da tzedakah e as suas leis. Sobre a mitzvah de tzedakah, a Torá diz nessa parashá: abra sua mão, ou seja, patuach tiftar et yadecha. Seja caloroso e generoso com seus irmãos. Então, abrindo um parênteses aqui, né? Eu devo dar o dízimo, eu devo dar as minhas ofertas e dízimos, eu devo fazer. Vamos usar aqui então a expressão de Moshe, né? Patuach tiftar et yadecha, ou seja, seja caloroso e generoso com seus irmãos. Respondeu? A Torá adverte em relação ao medo natural humano de não poder gastar com caridade ou empréstimos,
né? É interessante como que as pessoas são duras no seu coração quando se refere à questão de caridade, empréstimos, né? Aplicar, né? Normalmente se fala, né? Aplicar em causas nobres, onde está aí a questão dos estudos da Torá, onde tem as sinagogas, as comunidades regionais, as pessoas, elas ficam, como diz o outro, né, com o pé atrás, né? Mas na hora que vão gastar, né, como diz a própria palavra, né, quando vão gastar naquilo que não é pão, né, as pessoas não pensam duas vezes. Eu vi um celular da hora, mas da hora mesmo. Ah, não pensei duas vezes. Fui lá e comprei. E o celular da hora não é nada barato, né? Não é verdade? Né? Ah, poxa vida, eu passei ali na frente de uma loja outro dia, mas que roupa que eu vi ali na vitrine. Ah, não pensei duas vezes. Eu entrei na loja e comprei. Nem vi o preço. Mandei o cartão de crédito lá e comprei. E assim sucessivamente, né? Em diversas coisas, né? Então as pessoas normalmente elas vão e pá! Mas na hora que fala de sedacá, ofertas e dízimo, ah, mas peraí, sabe como que é? O negócio é o seguinte, a gente tem que ver esse negócio aí, se é sério, se não é sério. A gente precisa ver se tem fundamento, não tem fundamento. Ah, eu vou rezar para Deus aí para ver se ele confirma se é para dar a oferta ou dízimo ou não. Aí nessas horas o nego coloca jacaré, escorpião no bolso, na carteira, junto com o cartão, junto com não sei o quê. Aí ele arruma. Aí ele vira o quê? Crente bombril. Crente bombril. Aí ele arruma 1001 desculpas para retardar. Lembra que nós lemos aqui? Não cozinhe a criança no leite da sua mãe. Ou seja, um paralelo, uma analogia se referindo àqueles que retardam, demoram para fazer a sua tzedakah, fazer o seu ato de bondade, de caridade e seu ato de justiça. Então, Maria Luísa, aí vira mesmo crente bombril. 1001 utilidades. Aí ele, ou seja, ele se transforma em 1001 desculpas para não fazer. Mas na primeira vez que ele passa ali na frente daquela loja, na frente daquele restaurante, na frente daquele trailer, na frente e por aí afora, ele não pensa duas vezes. E ele gasta sem pensar duas vezes naquilo que não é pão. A Torá, ela é comparada com o maná, o pão. Entendeu? Então, cuidado com isso daí, gente. Coração duro é complicado. Continuando aqui, então. Então, a Torá, ela realmente, ela nos fala sobre a questão do medo natural humano, né? De não gastar, né? Não posso gastar com caridade ou empréstimos, né? Um judeu nunca deve se perguntar se deve ajudar ou não. Somente para quem ou como oferecer ajuda, porque o ajudante definitivo dos pobres e ricos é o próprio Deus. Ou seja, só Deus que ajuda tanto o pobre como o rico. Então aquele que é mais abastado, né, ele não pode ficar com a mão algemada, né, para não fazer tzedakah. Ele não pode se deformar em bombril com 1001 desculpas para dizer que eu não posso gastar com caridade, com ajuda ao próximo, com generosidade, com bondade, né? Não posso aplicar em questões, né, nobres, onde tem estudo de Torá.
Então, os nossos sábios falam que definitivamente, tanto para pobre como para rico, só Deus que pode ajudá-los. E dentro desse aspecto mostra uma realidade clara. Tanto rico como pobre pode sim contribuir segundo a sua realidade. Ele pode contribuir com as causas nobres para ajudar tanto as causas nobres, que inclui onde tem estudo de Torá, como a causa nobre do pobre, destituído, necessitado, do órfão e das viúvas. Pode sim. Então não tem desculpas, né? Certo? Tem aquele famoso ditado, né, que desculpa de aleijado é a muleta, né? Então, que me apresente a muleta. Aí você poderá, se tiver uma muleta, aí você pode ser um manquitola. Se você quer ser um manquitola, continue usando muletas. Fazer o quê? Então a Torá dirige-se a dois tipos de pessoas. Aquele que não consegue decidir se vai ou não doar. Então Deus diz, não endureçais o seu coração. Ou para aquele que deseja dar, mas no último instante ele volta atrás, ele fala, epa! Então Deus diz, não fecharás sua mão. Então Deus tem resposta para os dois. Então o versículo conclui com um aviso implícito para aquele que se mantém insensível. O indivíduo diante de você é o seu irmão necessitado. Por isso que tanto a sinagoga, a sede, como as comunidades, elas precisam estar, sim, envolvidos com o pobre, o necessitado, o destituído, a viúva e os órfãos. Então, se a sinagoga é forte, os seus atos de caridade serão fortes. Se as comunidades regionais forem fortes, então as suas ações para ajudar neste sentido também serão fortes. Por isso, né, nós tivemos aí a live do nosso Rav Yaakov Geranstad ontem, quem ainda não assistiu, assista. Juntos somos mais fortes. Essa é a realidade, né? Tem gente que fala assim, por exemplo, puxa vida, mas eu vou mandar lá, né, pro pessoal lá à tarde com a Torá lá, eu vou mandar lá uma oferta lá de 10 reais lá, puxa vida, é muito pouco. Vou mandar uma oferta lá de 10 reais. Se você faz com amor sincero, verdadeiro, com amor, com o coração voluntarioso, transbordante em amor, esses 10 reais, aos olhos divinos, é uma grande maravilha. E esses 10 reais, não podemos esquecer que o mantenedor de todas as coisas é Deus, não é o ser humano. E esses 10 reais se multiplicam, tanto para quem recebe, como para quem faz a doação. Então, por isso, os sábios dizem que tanto para pobres e ricos, na realidade, o ajudante final é o próprio Deus. Simples assim. Não restam dúvidas. Simples. E isso é bom. E isso vai fazendo com que nós aprendamos o temor a Deus, o amar a Deus. Então, dessa forma, né, o versículo ele conclui: o indivíduo diante de você é o seu irmão necessitado. Se você rejeitar sua solicitação, você é aquele que poderá acabar se tornando, mais tarde ou mais cedo do que você pensa, você poderá tornar-se o irmão dele na sua pobreza, tornando-se pobre. O homem pobre clama a Deus quando suas súplicas por tzedaká permanecem sem respostas. Ou seja, se a sinagoga, a sede e as comunidades regionais recebem ofertas e dízimos e não trabalham com o pobre, o necessitado, o destituído, os órfãos, as viúvas,
não aplicam na escola de ensinamento, de estudo de Torá, então Deus vai atender o clamor do pobre e do necessitado e vai cobrar de cada um o porquê você está recebendo e não está compartilhando? Como que fica isso? Então os nossos sábios, né, eles, né, referente a isso daí, né, os nossos sábios falam que Deus escuta os gritos sentidos, né, os gemidos do pobre, do necessitado, do destituído, do órfão, da viúva, a falta da escola de estudos de Torá, ele vai cobrar do avarento. E então, por que o avarento não forneceu a sua de tzedakah? E aí, por quê? Por que você não fez? Deus vai querer saber. E qual que vai ser a resposta? Dentro desse aspecto, os nossos sábios, eles trazem uma parábola falando sobre duas ovelhas que tiveram que atravessar o rio para ir do outro lado para novas pastagens. Essas duas ovelhas, uma estava tosquiada e a outra não estava tosquiada, ela estava ainda com toda a sua lã, certo? Quando começaram a atravessar o rio, chegou num ponto que não tinha mais como andar, tinham que nadar. Então, a ovelha tosquiada, ela teve mais agilidade e mais leveza para poder atravessar o rio e ir às novas pastagens. Enquanto que a ovelha que não estava tosquiada, estava ainda com a sua lã, ao molhar, a sua lã ficou pesada. Teve dificuldades para poder nadar. E isso exigiu dela muita força, gastou muita energia. E chegou num ponto em que essa ovelha, não tosquiada, ela não conseguia mais nadar. Ela não tinha mais forças para nadar. E ela acabou afogando-se e morreu. Dentro desta parábola, os sábios dizem que a ovelha tosquiada é aquela que pratica tzedakah. Então a sua lã tosquiada, que foi retirada dela, significa que serviu para ajudar alguém a aquecer-se do frio ou qualquer outra questão. Então essa ovelha tosquiada é aquela que pratica realmente tzedakah. Ela tem forças para nadar diante das adversidades da vida que se apresentem diante dela. E ela tem forças, leveza para poder transportar esse momento difícil e poder chegar a novas pastagens, onde ela vai se alimentar, vai se fortalecer, vai criar nova lã para poder reiniciar todo o seu processo. Aquela não tosqueada, em que sua lã tornou-se pesada, é o avarento. Tornou-se escravo do seu bem financeiro ou material. Embriagou-se com seu poder aquisitivo, embriagou-se com seu poder materialista, com as suas questões materiais, e não compartilhou dos provimentos que Deus lhe deu. Achou-se que era dono suficiente do que tinha. E ao embriagar-se, não tomou as cautelas devidas e acabou afogando-se na sua própria avareza. A ovelha tosquiada, ela representa exatamente aqueles que cumprem mitzvot, especificamente sobre a questão da tzedakah, e Deus é o provedor para que ele tenha novas oportunidades
para poder o quê? Multiplicar os seus bens, para continuar sendo um excelente doador. Então, por isso que os sábios falam, amados, que o doador, ele é o maior beneficiado do que quem recebe. Porque Deus sempre estará, não somente o ajudando, mas fará com que ele possa duplicar, no mínimo, os seus proventos. Então, segundo os nossos sábios, são, de fato, esses desafios que o doador encontra quando ele está vivenciando no seu dia a dia esta realidade da tzedakah. O rabino Gamaliel, ele diz, quando alguém dá tzedakah, ele na verdade concede um empréstimo garantido pelo Criador do universo. Ou seja, aquele que pratica tzedakah, o fiador dele é o próprio Deus. É o próprio Deus. Por isso, o Rabi Gamaliel, ele diz, quando alguém dá tzedakah, ele na verdade concede um empréstimo que é garantido pelo próprio Criador. Significa que não vai levar cano, não vai ter prejuízo. Esta é a realidade. As Escrituras dizem, aquele que dá ao pobre com benevolência, empresta a Deus, que lhe retribuirá tudo que lhe é devido. Deus pagará ao benfeitor neste mundo, restituindo-lhe o empréstimo, entre aspas, e guarda a recompensa completa para o mundo vindouro. Ou seja, aquele que pratica tzedakah, Deus restitui a ele, segundo os nossos sábios, no mínimo o dobro. Mas a maior recompensa ainda lhe é reservado no mundo vindouro, no Olam Rabá. Ou seja, o que pratica tzedakah, ele ganha aqui e no mundo vindouro. Ninguém é tão honrado e digno de confiança como o Criador. Se ele garante que restitui o dinheiro ao doador, por que alguém deveria hesitar, ter dúvidas em dar tzedakah? Ninguém, diz os nossos sábios, ninguém nunca ficou pobre por dar tzedakah. Ninguém. De fato, a verdade é o oposto, de acordo com o versículo que diz, aquele que dá tzedakah ao pobre, nada lhe faltará. Deus restitui o dinheiro gasto em tzedakah, ao passo que o dinheiro sonegado ao pobre, ao fim, será perdido. A pessoa perde em alguma outra coisa que não vai lhe dar proveito algum. Como Deus recompensa quem doa grandes quantias para tzedakah? Segundo o Rabi Elazar, o Rabi Yehoshua e o Rabi Akiva, nos conta que eles percorriam grandes distâncias para coletar uma vasta soma para sustentar os estudiosos da Torá, os estudiosos carentes que não tinham como se manter financeiramente nos estudos da Torá. Tinham que se dedicar anos e anos no estudo da Torá. Então eles percorriam, as distâncias próximas a Yeshivá e mais longe onde poderiam ir, para poder arrecadar. Numa determinada feita, quando eles chegaram aos arredores de Antioquia, lar de Abba Yudan, um famoso magnata e filantropo, quando Abba Yudan viu os sábios se aproximando, ele ficou empalidecido, envergonhado e com o coração pesaroso, pois ele havia perdido todo o seu dinheiro, o seu capital, o seu dinheiro. E ele viu que não poderia ajudá-los. E ele ficou com o seu coração pesaroso sobre isso.
A sua esposa, uma esposa sábia, uma esposa temente verdadeiramente, viu que o seu marido estava com a mudança triste e perguntou a ele: o que está acontecendo? Por que você de repente ficou desse jeito, taciturno, com seus olhos chorosos? O que está pesando no teu coração? Então o seu marido disse: os sábios estão visitando a nossa vizinhança para poder arrecadar donativos para Yeshivá, para sustentar a Yeshivá e os alunos necessitados. E nós perdemos tudo. Eu não tenho como, não tenho dinheiro em casa para fazer doações. E então a sua esposa, muito generosa, ela aconselhou o seu marido: ó, vende metade do campo, a única coisa que nos sobrou, venda metade dele e dê esse dinheiro aos sábios. E esse era um ato realmente de bondade, muita bondade. E esse ato de bondade, segundo os nossos sábios, não é requerido pelas leis da Torá. Você só tem aquilo, você vende metade daquilo que você tem e faça doação. Então os nossos sábios que isso não é requerido pela lei. Mas o coração voluntarioso da esposa, né, de Abba e Udana, aconselhou o seu marido a fazer isso. Ele simplesmente poderia dizer: mulher, isso não é requerido na lei. Por que eu vou fazer isso? A única coisa que nós temos é o nosso campo. Eu vou vender metade, nós vamos ficar mais pobres ainda. Ele poderia fazer isso. E não haveria problema algum, porque não era a lei. Mas ele ouviu a voz da sua sábia esposa. Ele ouviu o conselho da sua esposa, temente verdadeiramente a Deus. Uma esposa que realmente ama a Deus, e ele sabia disso. Então, quando ele ouviu esse conselho da sua esposa, ele viu que, assim como ela tinha um coração transbordante em amor para com Deus e para com os sábios e os alunos da Yeshivá, ele falou: vou amar como ela ama também. Então ele fez o quê? Foi e vendeu a metade do campo e ele pegou todo o dinheiro. Ele não separou o dízimo, ele pegou todo o dinheiro que ele ganhou na venda da metade do campo e entregou para os sábios. Então, quando os sábios receberam o donativo de Abba e Udana, então os sábios disseram para ele: que o Todo-Poderoso reponha a sua perda. Mais tarde, passado ali alguns dias, Abba e Udan estavam arando a parte que lhe restou do campo e a sua vaca caiu em um buraco e quebrou a perna. Pronto. Desgraça completa. Agora nem a vaca vou ter mais para arar, preparar a terra para poder semear. Ele se comportou assim? Não. De jeito nenhum. Calmamente, tranquilamente, pacienciosamente, confiando em Deus, ele então entra no buraco onde a sua vaca caiu e vai lá ver, socorrer o seu animal. E quando ele chega, ele percebe que realmente o seu animal tinha quebrado uma das pernas, né? E então ele pensa, ele fica meditando, né? O que fazer agora, né? E de repente, então, ali dentro daquele buraco, né? Então, Deus ilumina os olhos de Abba e Udan, e ele olha com mais detalhe no interior daquele buraco, e ele percebe que ali está algo que está ali chamando a atenção, alguma coisa brilhando ali, diferente,
né? Alguma coisa que não estava em consonância com aquele buraco, e ele vai e se aproxima daquele lugar, daquele objeto, então ele percebe que existe alguma coisa enterrada ali. Então ele começa a cavucar. E à medida que ele vai cavucando, ele percebe que ali tem um tesouro. E ele cavuca, cavuca, e a hora que ele termina de cavucar completamente, então ele encontra ali um baú, um tesouro. E ele vê que a providência divina permitiu com que o seu animal caísse no buraco, para que ele pudesse ali descer e ele pudesse encontrar aquele tesouro. Então, ele recolhe o tesouro, faz parte da propriedade dele, então pertence a ele. Então ele, cheio de júbilo, ele vai para casa, ele agradece a Deus pela providência divina e junto com a sua esposa, ele se alegra, porque ele viu que Deus realmente cuida daqueles que confiam nele. E então, quando da próxima vez os sábios vieram para fazer a recolha dos donativos, então ali ele perguntou à vizinhança de Abba e Udana, né? E como está Abba e Udana? Então a vizinhança respondeu: ele possui agora escravos, rebanhos de carneiros e califas de camelo. Não temos palavras para descrever sua fantástica fortuna. Abba e Udã soube da chegada dos sábios e rapidamente foi ao encontro deles dar as boas-vindas. Suas preces, disse ele, em prol de meu sucesso, foram muito benéficas, disse-lhes. Deus não apenas repousa o dinheiro que dei a vocês, como abençoou-me com muito mais que jamais tive. Eles retrucaram: seu sucesso se deve aos seus próprios atos de tzedakah, já que você deu tzedakah com tanta generosidade. Deus considerou merecedor de suas bênçãos. Sobre ele, os sábios citam o versículo: um presente generoso para tzedakah acarreta que seu sustento seja ampliado. Então, os nossos sábios dizem que o poder da tzedakah pode prolongar a vida de uma pessoa, e também há 3 pontos, né, ou 3 atos de poder de abolir decretos nos céus, os maus decretos. Ainda a tzedakah, ela tem o poder de anular, né, os maus decretos celestiais. Lembram que todo Rosh Hashanah, início do ano novo, Deus decreta quem vai viver, quem vai morrer, quem vai ficar doente, quem não vai ficar doente, quem vai ficar pobre, quem não vai ficar pobre, quem vai ficar rico e quem não vai ficar rico. Certo? Então são bons e maus decretos, ou seja, positivos decretos, negativos decretos. Então os nossos sábios falam que o poder da tzedakah, ela traz realmente, anula o mau decreto de que esse ano você vai morrer. E quando você pratica tzedakah, ele muda, tem o poder de mudar esse mau decreto. Então, esse ano você não vai morrer, você vai viver esse ano também. Olha o poder da tzedakah que os nossos sábios trazem. Também, né, nos fala que há 3 atitudes que nós podemos tomar no nosso dia a dia para abolir esses maus decretos. Esses 3 atos que estão englobados dentro da própria tzedakah, esses 3 atos são, primeiro, techuvá. A techuvá faz parte da tzedakah. A techuvá é retorno a Deus. Quem faz retorno a Deus, techuvá, ele sempre será um doador. Segundo ato, dá tzedakah. Quem dá tzedakah, ele torna-se sócio com Deus. Por quê? Porque Deus é o fiador da sua tzedakah. E o terceiro ato, tefilá.
ou tefilot, as preces diárias. Faz parte do grupo da Tzedakah. Desta forma, todos os maus decretos caem por terra. É você que decide. Bênção ou maldição. É o que nós estamos vendo no nosso 5º livro, Devarim. Eis, nós vamos ver mais aqui na frente, né, a expressão bem clara de Deus que Moshe traz. Eis que coloco diante de vós a vida, bênção, e a maldição, a morte. Ou seja, coloco diante de vós a vida, bênção, e a morte, maldição. E como Pai amoroso, ele diz assim: escolha, pois, a vida, a bênção, para que viva bem tu e a tua família, a tua casa. Então, é você que decide. Bênção, bênção direita, ou maldição esquerda, severidade. Rece de bondade, Tzedakah. Esquerda, Gevurah, força, severidade, juízo. Bênção e maldição. Vida ou morte. Prosperidade ou miséria. Você escolhe. Por isso, seja forte, seja luz, seja um doador. Nunca pense que o que você está doando é pouco. Nunca pense isso. Mas agradeça a Deus como a esposa de Abba e Udan aconselhou seu marido. Com generosidade. Não importa o valor. Importa que você o faça com coração voluntarioso. Com amor por amor, transbordante em amor. Simplesmente isso. E agradeça a oportunidade que Deus te dá de ser um doador. Escolha, pois, a vida. Escolha, pois, a bênção, para que viva bem tu e a tua casa. Shalom, shalom. Até amanhã.